Olá, como é que você está? Estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu quero conversar com você a respeito de, pasme, política. Não, mas eu não quero falar sobre política do modo como comumente se escuta a respeito de política por aí. E também não quero inovar no tema da política, comentando a respeito dela sob a perspectiva de determinados pensadores, ou de repente trazer para vocês a figura de Platão para explicar a República e dizer o que era, né, como era pensada a política mais classicamente falando, ou de repente trazer um livro de Tucídides aqui. Não, a ideia não é essa. O fato é que eu não quero dar uma aula sobre filosofia política e não quero também, de maneira nenhuma, falar a respeito da situação atual do país, porque eu não preciso falar dela, basta olhar pela janela. Mas o fato é que eu quero comentar a respeito da nossa situação sob dois pontos de vista. Aliás, sob um único ponto de vista, que é do ponto de vista moral. Mas, de novo, eu disse que eu quero tocar no assunto da política, mas eu não quero falar a respeito dela. O que significa dizer que, veja, esse é o assunto que está meio esfumaçado aqui dentro desse vídeo, mas eu não vou falar diretamente a respeito dela ou sobre as pessoas que estão lá. Portanto, se eu quero tocar no assunto da política do ponto de vista da moral, eu não quero olhar para os políticos e fazer um juízo moral a respeito deles. Eu quero fazer um juízo moral a respeito de você. Eu quero fazer um juízo moral a respeito de mim, eu quero fazer um juízo moral a respeito das pessoas deste Brasil, meu Deus. Essa é a minha intenção com esse vídeo hoje, tá bem? Então, se você quer ouvir isso aqui, se você achou essa proposta bacana, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque eu tenho postado conteúdo por aqui todos os dias e para que você não perca nada e receba as notificações, se inscreve aí e ative o sininho, tá legal? Muito bem. Veja, existe um sujeito ainda vivo, um grandíssimo de um pensador, um psicólogo, muito bem, é um grande intelectual, a bem da verdade, dos Estados Unidos, professor universitário, que entrou em uma polêmica alguns anos atrás com o tema da linguagem neutra. Ele se negou a fazer isso diante da universidade, ele disse que ele tinha um direito, por ocasião da liberdade de expressão, de não aderir a esse movimento dentro da universidade. E foi alvo de grandes processos, de grandes polêmicas, ok? E certos movimentos, né, por parte dos alunos contra a postura do professor, que, bem, se colocou diante dos alunos e falou, tá legal, então vamos debater. Se vocês têm argumentos melhores do que os meus, vamos ver. Nós vamos conversar e vamos chegar a uma conclusão. E esse sujeito se chama Jordan Peterson. Acho que você deve conhecê-lo, né? Eu acho que, com certeza, você conhece o Jordan Peterson. Ele se tornou muito famoso por essa polêmica, mas, de fato, como eu disse, ele é um intelectual. E como sendo um intelectual, ele não se reduz a certas polêmicas com relação a certos temas. Ou seja, o trabalho da vida desse homem não é, de maneira nenhuma, ficar na universidade ouvindo um bando de adolescente maturo, me desculpa, saiu do ensino médio, né, ou do high school, como funciona, né, nos Estados Unidos, no Canadá, onde ele mas continua sendo um adolescente, porque a sua vida é motivada, sim, pura e simplesmente pelo modo como os seus afetos vão funcionando. Ele só quer ser gostado e ser membro de algum grupinho. Adolescente. Então, ele não, a obra da vida dele não é estar diante de alguns adolescentes ali e ficar ouvindo a opinião desses adolescentes e discutindo com esses adolescentes e dando bons argumentos para esses adolescentes. Até porque a coisa mais acertada que ele fez, logo que ele começou a dar várias e várias palestras e fazer vários e vários eventos, quando ele percebeu que quando ele dava palestras, iam vários destes, né, com mentalidade revolucionária, ficar badernando durante a palestra para que ele não conseguisse falar, ele mudou o horário da palestra para que ele falasse para quem queria ouvir. Então ele saiu do campo da discussão e foi para o campo do ensino. Então eu vou dar palestras e ensinar pessoas, né? Ele começou a fazer palestras de manhã, por quê? Porque baderneiros não acordam cedo. Muito bem. E aí o que aconteceu? Como eu vinha dizendo, né? Esse sujeito não tem como obra de sua vida esse tipo de assunto. Então ele se dedica a outra realidade. Atualmente, assim, como um grandíssimo de um intelectual, está se dedicando ao tema da simbólica e dos arquétipos. Ele, veja, estudando, né, dentro da psicologia, ele tem como base, dentro da psicoterapia, sobretudo um sujeito chamado Carl Jung. Então os arquétipos são muito caros para ele, né? Os arquétipos
são uma descoberta de Carl Jung, ok? E o que são os arquétipos? São como que, veja, tipos são, então, como que, veja, imagens para as quais nós olhamos e identificamos as características imediatamente e que, de algum modo, aquelas características que nós identificamos imediatamente naquela imagem, naquele nome, naquela, enfim, né, tipo de personalidade, né, nos dá mais ou menos uma, veja, identificação. Né? Isso é mais ou menos por aí que vão os arquétipos de Jung. Então, veja, ele fala dos arquétipos no sentido de que cada um possui um arquétipo específico. Existem arquétipos de uma maneira bastante limitada, não são infinitos arquétipos, né? Como, por exemplo, o João Mena, ele faz um trabalho com arquétipos e alguém perguntou para ele assim, eu fiz um teste, né, de arquétipos e deu que o meu arquétipo é o arquétipo da sereia. E ele comenta assim, então você fez um teste muito ruim, porque simplesmente não existe um negócio desse, né? Existe lá o arquétipo do herói, existe lá o arquétipo do guerreiro, existe lá o arquétipo, né, do líder, enfim, existe lá, né, enfim, do aventureiro, enfim, existem alguns arquétipos, mas esse não é um deles. Então, esses arquétipos são aqueles para os quais nós olhamos e como que há uma identificação, há um certo perfil típico assim daquele arquétipo para o qual nós olhamos, identificamos as características e dizemos, puxa vida, acho que olhando para minha interioridade, para minha alma, por assim dizer, né? Alma no sentido da psique, né? Para o meu psiquismo, para minha psique, há uma espécie de identificação. Acho que a coisa vai mais ou menos por aqui. Isso representa, de algum modo, as características que eu tenho, né? Muito bem, então, olhando para os arquétipos, de algum modo ele desenvolveu algo um tanto quanto próprio. Ele foi para as Sagradas Escrituras, né? E foi estudar, então, os arquétipos escriturísticos, né? Então, ele publicou um livro há pouco tempo falando, por exemplo, sobre Caim e Abel. Ele tem também um outro livro dedicado a simbólico, um catatauzão assim enorme, não está aqui comigo, está com um amigo, mas é um livrão assim enorme, também sobre simbólica. Enfim, é algo que o atrai bastante, né? Mas como quando ele começou, ele falava a respeito disso, ele notou que havia uma espécie de imaturidade em todos aqueles com quem ele discutia, sem dúvida alguma. E nesse momento, veja, surge o que ele chamou de 12 regras para a vida, né? Então, e depois veio outras 12 regras para a vida, né? Além da ordem do caos, algo nesse sentido, mais 12 regras para a vida. Muito bem, então ele começa dando uma espécie de condução, de guia, de norte moral, de estruturação da própria vida e de estruturação da própria vida para que você seja melhor. Um belo exemplo disso é justamente a primeira regra, né? Que ele coloca lá no 12 Regras para a Vida, que é a postura de lagosta, né? O peito para cima, etc. Né? O peito estufado, barriga para dentro e tudo mais. Para marcar presença nesse sentido, né? Então, que o teu corpo demonstre de algum modo ali a tua presença, que você está presente no ambiente. Muito bem, enfim. O Jordan Peterson, esse sujeito grandioso, um grande intelectual, com grandes obras, assim por diante, um vasto conhecimento, né, que há pouco tempo, inclusive, se converteu ao catolicismo, a esposa recebeu um milagre, né, graças a Deus, relacionado à saúde. Esse sujeito deu um conselho muito simples, e é esse conselho que eu quero citar e com o qual eu quero, do qual eu quero derivar aqui o que eu tenho para dizer para você hoje. Ele diz o seguinte: se você quer mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto. Veja só, quando nós olhamos para a situação política do país, hoje, atualmente, aqui, não é segredo para ninguém que as coisas estão muito complicadas. E a bem da verdade, quando nós olhamos para a história do Brasil, a situação política do nosso querido Brasil, meu Deus, ela é um tanto quanto complicada, né? Desde muitos séculos. E toda essa complicação política do nosso país, veja, faz com que nós, evidentemente, queremos dar pitacos a respeito de como as coisas deveriam ou não ser. E eu já ouvi por mais de uma vez algumas pessoas que, vocês me perdoem, e eu não digo isso por mal, mas é necessário de ser dito, que não tem a mais, assim, a mínima capacidade de dar uma opinião a respeito de coisas tão sérias quanto a condição de um país, porque elas não dão conta da condução das próprias vidas. E é nesse ponto que eu queria chegar. Veja, olhar para a situação do país e notar que está um problema, é ok, tá legal, é verdade, tem um problema lá, né? De fato tem um problema. Mas, além de ter um problema, veja, me diz uma coisa, você tem certeza
que olhando para a tua vida da maneira como ela está agora, nesse momento, assim, faça um exame de consciência e seja absolutamente sincero. Eu falei num outro vídeo, tá certo? Em que eu citei o professor Olavo de Carvalho, eu vou deixar aqui em cima no card, que o princípio do conhecimento objetivo, do conhecimento da realidade, para afirmar a verdade sobre as coisas, é ser sincero sobre si para si mesmo. Eu não sei, eu não tenho capacidade, eu sou miserável, não dá. Parabéns! Você acabou de admitir que você tem um caminho pela frente. Que coisa maravilhosa! Vamos trilhar o caminho e descobrir onde é que ele vai dar. Deu para entender ou não? Propor uma finalidade, evidentemente, não vai caminhar o Léo, né? Mas, enfim, assunto para outro vídeo. O fato é que é necessário que nós sejamos honestos. Será mesmo que eu tenho a solução para o país? Assim, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar o país. Se olhar para a minha vida, será que a coisa vai? E olhar para a tua vida como? Olha para o teu quarto. É um conselho, evidentemente, para jovens, né? Eu dei palestra para alguns jovens seminaristas, né, no início da semana, e aí eu falava para eles a respeito disso, né? Olha para o teu quarto como é que ele está. Veja, você precisa construir uma rotina de vida intelectual, porque eles vão começar agora a faculdade de filosofia dentro do seminário. Você tem que ter uma ordem mínima no teu ambiente. Aí você entra no quarto, como é que tá o quarto? Um monte de camiseta jogada em cima de uma mesma cadeira, a cama toda bagunçada, porque não arruma, o quarto aquela zona, coisas espalhadas pelo chão, assim, precisa de uma ordem mínima, senão uma mesa de estudos, assim, uma pilha de livros, tudo aberto, o livreiro tá uma bagunça, assim, precisa de uma ordem mínima, caso contrário você não sabe nem por onde começar. Meu Deus do céu, por onde é que eu vou, né? Há uma necessidade de uma ordem mínima ali. Veja, se você não dá conta de organizar o teu quarto, você tem certeza que você dá conta de organizar um país? Veja, o micro, assim, para a organização de uma coisa a nível macro, enorme. Consegue me entender ou não? O que eu estou fazendo com você é um convite, em primeiro lugar, à humildade. Reconheça a tua posição, o teu lugar, antes de querer dar pitaco numa coisa que é tão grande como o país. Agora, um outro ponto que é muito importante aqui, que se enquadra justamente nesse comece arrumando seu quarto. Quando Platão, né, eu falei no início do vídeo que não citaria no sentido de teoria política, mas eu vou citar a República de Platão sob uma perspectiva específica. Quando Platão começa a descrever a República, ele começa a descrever a República de uma perspectiva, veja, simbólica. Como é que ele faz? Ele começa, primeiro, veja só, ele começa a descrever a República, porque a pergunta que é proposta inicialmente é se a justiça é vantajosa ou se a injustiça é mais vantajosa do que a justiça. Então ele vai falar sobre a alma humana e ele fala, bom, para falar da alma humana vamos fazer o seguinte, ele constrói uma república. A república simbolicamente seria uma imagem da alma humana nesse sentido, percebe? Quando ele fala a respeito da organização da cidade, dos homens, né, de bronze, dos homens de prata, dos homens de ouro, né? Quando ele fala, ele compara tudo isso com o que ele chama de o baixo ventre ali, né, que está entre o estômago e a virilha, que seria o prazer da cama e o prazer da mesa, né? Ele fala sobre o peito, os homens de prata, que o peito, a força, a fortaleza, né? O irascível do homem. E ele fala sobre os homens de ouro, né? Então a cabeça, que são que é a dimensão espiritual, a razão, o intelecto, a vontade, né? A religião, a filosofia, a sabedoria e tal. Muito bem. E ele faz isso construindo ali a república, né? Os homens de bronze, prata, ouro e tal. Os que são os guerreiros, aqueles que virão a ser os governantes, né? Os protetores da cidade, etc. E aqueles que são os trabalhadores comuns, tá certo? É assim que funciona. Então tem o rei, filósofo, tem ali os guerreiros, né? Aqueles que protegem a cidade, e tem lá embaixo os trabalhadores comuns. Então ele divide desse modo para falar, de algum modo, simbolicamente das dimensões humanas. Perceba só, por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque, de alguma forma, ele dá para nós um princípio. A gente pode comparar, de algum modo, e eu vou fazer isso de uma maneira muito distante do que fez Platão, tá certo? Mas veja, Platão, de fato, um grandíssimo de um filósofo, sábio ao extremo, não estou nem aos pés desse homem, mas eu quero dizer o seguinte, ele, para falar da alma humana, compara com a República. Eu quero fazer o contrário. Olhando para a situação do nosso país, de algum modo, nós podemos ver que a situação política lá representa, de algum modo, o estado da nossa alma aqui. Consegue compreender o que eu quero dizer? Veja, nós olhamos para os políticos a corrupção, a bandidagem, a esquemas de quadrilha, enfim, há uma porção de coisas que a gente olha e fala, puxa vida, isso aqui está esquisito. Mas se nós olharmos para
dentro, para cá, o quarto, entende? Olhar para o quarto, voltar para o quarto, como é que nós estamos aqui? Como é que está a alma aqui? Não somos nós corruptos também? Não fazemos nós esquemas de quadrilha? Não favorecemos nós os nossos amigos em detrimento dos outros? Eu estava ouvindo um comentário político agora há pouco, que é mais do que um comentário político, é uma espécie de crítica jornalística aos jornalistas da grande mídia. E aí se nota, de maneira muito evidente, se nota assim, não precisa de muita, sabe, de muita argúcia, assim, né, de uma inteligência muito elevada para a gente compreender o que é que está acontecendo. Quando a gente olha para a grande mídia, é óbvio, tá claro que, assim, existe uma espécie de esquema ali, né, para dizer o mínimo. Então, o modo como eles falam, e muito curiosamente, o modo como um deles falou nessa crítica que eu estava ouvindo, era que, veja só, o sujeito, por mais que seja ministro né, do governo atual, né, quando ele desse uma entrevista, ele não deveria, isso fica subentendido da fala do jornalista, ele não deveria dizer a verdade. Ele deveria, na verdade, mentir para favorecer o governo atual e não dar o que ele chamou de munição para o governo anterior, para a oposição, utilizar aquilo ali de algum modo, né, como material e etc. Veja, como é que ele disse isso? Né? Ele disse o seguinte, que quando ele fala desse modo, ele entrega munição nas mãos da oposição, ele não se deve entregar, né, munição nas mãos da oposição. Isso é uma baita de um problema para o governo atual, porque há um rompimento, há uma quebra no governo atual, porque o governo atual está o tempo todo dando munição para a oposição, etc. E aí, ora, vamos lá. Quando o ministro diz a verdade, ele está dando munição para a oposição. Só que dar munição para a oposição é uma coisa ruim. Logo, percebe? Veja, aqui nós temos um problema. Um baita de um problema. Ou seja, minta desde que isso favoreça o estado atual das coisas. E aí o sujeito falava, inclusive, na entrevista, né, o ministro, a gente vive uma guerra política, guerra por voto, né, o tempo todo, etc., e não se preocupa com o bem do país e tudo mais, que é uma verdade. Veja só, ele disse uma coisa sensata. Que coisa boa, né? E o modo como a mídia trata a coisa dá a entender que, na verdade, ele não deveria fazer isso, porque isso é ruim. Porque favorece a oposição e não o estado atual das coisas, né? E aí, vejam só, quando a gente olha para essa realidade, veja bem, existe ali um baita de um problema. A gente olha para isso e fala, puxa vida, isso é um baita de um problema. Mas será que nós também, assim, não estamos, sabe, optando por uma mentira, por uma omissão para favorecer o nosso lado, ou para favorecer o estado atual das coisas, ou para favorecer os nossos de algum modo? Ou seja, a verdade é um real valor para nós. Nós estamos cobrando que a verdade seja um valor para eles. Que eles optem pela verdade, que eles sejam bons, que eles sejam virtuosos. Mas e nós? Entende ou não? Muito bem, esse vídeo é mais como eu disse, um convite à humildade, lá na primeira metade, mas ele é também um convite a um bom exame de consciência para que nós estruturemos a nossa vida tendo como objetivo crescer em virtude e em amor à verdade. Afinal de contas, é isso que vai salvar a situação do país, né? Se há alguma verossimilhança naquilo que eu disse, de que, de alguma forma, o que está acontecendo lá representa o que está acontecendo aqui, nós precisamos cuidar do que está acontecendo aqui para que isso reflita para lá. Entende ou não? Talvez alguma possível solução, né? Não sei, não tenho pretensão de dar a solução para o estado do país. Eu só quero que você olhe para você e que você tenha como objetivo crescer moralmente e ser muito melhor. Essa é a minha pretensão aqui. Se você quer que eu te ensine, eu posso te ensinar a fazer isso. Ensinar a melhorar o país, eu não tenho ideia, ao menos ainda não. Tá legal? Mas esse é o ponto. Cresça moralmente, seja virtuoso, antes de querer que as pessoas sejam. A gente não pode exigir de ninguém que eles sejam aquilo que nós não temos a coragem de ser. Ou a mínima humildade para ser, né? Muito bem, obrigado por estar por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, deixe aí nos comentários o que foi que você achou, porque os comentários ajudam bastante a fazer com que o vídeo chegue a muito mais pessoas. Obrigado, até mais, tchau, valeu.